Lei Complementar nº 715, de 21 de junho de 2022. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. A Governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Título I. Capítulo único das disposições iniciais. Artigo 1º. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte instituído pela presente Lei Complementar fixa as diretrizes básicas da política de pessoal do órgão, a estrutura dos cargos que compõem o seu quadro geral de pessoal e os respectivos padrões de remuneração. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes terminologias com os respectivos conceitos: VI, categoria funcional, ou conjunto de cargos da mesma profissão ou atividade, diversificadas entre si pelas atribuições e responsabilidades, segundo sua complexidade, responsabilidade e grau hierárquico. Segunda, grupo ocupacional, ou agrupamento de categorias funcionais, com atividades profissionais afins ou que guardem relação entre si, seja pela natureza do trabalho, seja pelos objetivos finais a serem alcançados e pela escolaridade. Terceira, carreira, ou agrupamento de padrões da mesma profissão ou atividade, escalonados segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo aos titulares dos cargos que a integram. Quarta, cargo, ou lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições, responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. V. Cargo de carreira, o que se escalona em padrões, para acesso privativo de seus titulares, até o da mais alta hierarquia profissional. Ou sexta, cargos de provimento em comissão, são compostos pelo conjunto de atribuições, funções e responsabilidades, provido por critério de confiança, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração pelo presidente do Tribunal de Justiça. Ou sétima, função de confiança, um conjunto de funções e ou responsabilidades de direção, chefia e assessoramento, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário, conferida individualmente a determinados servidores para a execução de serviços e atribuições específicas e privativas de servidor ocupante de cargo efetivo. Ou oitava, atribuições, o conjunto de atividades necessárias à execução de determinado serviço. Ou nona, nível, o desdobramento que identifica a posição do cargo na estrutura dos grupos ocupacionais, segundo o grau de qualificação e escolaridade formal exigida para o seu ocupante, compreendendo a. O nível médio, CNM constituído por cargos que exigem dos seus ocupantes escolaridade de nível de ensino médio completo ou formação técnico-profissional equivalente, e B. O nível superior, CNS constituído por cargos que exigem dos seus ocupantes escolaridade de nível superior completo, ou X. Padrão, indica os graus verticais que compõem as escalas de vencimentos da carreira para os quais o servidor progride por antiguidade de 01, 1 a 10, 10, ou X. Quadro, o conjunto de carreiras. Cargos isolados e funções de confiança de um mesmo serviço, órgão ou poder. Ou 12. Migração, a ação de alocação do servidor que se encontrava em uma referência remuneratória e regido por uma tabela salarial antiga para uma nova tabela salarial atualizada, respeitando nesse novo endereçamento o mesmo padrão de progressão funcional correspondente ao cargo. 13. Competência, é a capacidade de responder a demandas complexas e levar adiante tarefas diversas de forma adequada. Supõe uma combinação de habilidades práticas, conhecimentos, motivação, valores éticos, atitudes, emoções e outros componentes sociais e de comportamento que se mobilizam para atingir uma ação eficaz. E 14. Habilidade, são características técnicas e comportamentais que dizem respeito ao domínio de métodos e procedimentos e à forma como o servidor se porta e conduz suas ações. Título 2º. Capítulo único da política remuneratória. Artigo 3º. A política remuneratória do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte reúne um conjunto de normas e procedimentos destinados a estabelecer o alinhamento entre as diretrizes estratégicas do Judiciário Nacional com respostas mais efetivas às demandas da sociedade por meio da valorização dos servidores. Artigo 4º. Integram este plano de modernização normativa que incentivam o desenvolvimento, a capacitação continuada e o esforço individual e coletivo de servidores, criando um ambiente de alcance de resultados de referência nacional, tornando a carreira, assim, atrativa a pessoas com conhecimento, habilidades,
Competências e atitudes que visem ao contínuo melhoramento dos serviços da Justiça Estadual à sociedade potiguar. Título 3º. Capítulo único da Arquitetura Organizacional. Artigo 5º. O Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, no exercício da competência definida no artigo 96, I.A., da Constituição Federal, considerando a importância do constante aprimoramento das atividades administrativas e da atividade fim visando a maior eficiência da prestação jurisdicional, poderá estabelecer sua estrutura funcional e organizacional por meio de resolução editada pelo órgão plenário do Tribunal, definindo, entre outras atribuições específicas de seus órgãos e setores, o organograma hierárquico, sem prejuízo do disposto em seu regimento interno. Título 4º. Capítulo único do Regime de Trabalho. Artigo 6º. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 0,6 a 0,8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. A jornada de trabalho dos servidores, ordinária e especial, será estabelecida por meio de resolução específica editada por órgão plenário do Tribunal. Parágrafo 2º. Os servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte poderão cumprir sua jornada de trabalho mediante regime presencial, remoto ou híbrido, a ser disciplinado por meio de resolução específica editada por órgão plenário do Tribunal. Artigo 7º. Os servidores públicos investidos em cargos de provimento em comissão ou designados para a função comissionada ficam sujeitos a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração. Título V. Capítulo e elementos do Plano de Cargos e Quadro Geral de Pessoal. Artigo 8º. Integram o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais, Contra-GACI. O quadro dos cargos públicos de provimento efetivo com grupo ocupacional, anexo 1º, o 2º, o quadro com quantitativos e remunerações dos cargos públicos de provimento em comissão, anexo 2º, o 3º, o quadro com quantitativos e atribuições dos cargos públicos de provimento em comissão, anexo 3º, o 4º, o quadro com valores e quantitativos das funções comissionadas, anexo 4º, o V. O quadro com atribuições das funções comissionadas, anexo 5º, o 6º, o quadro demonstrativo dos cargos públicos de provimento efetivo renomeados e transformados com os respectivos quantitativos, anexo 6º, o 7º, a tabela de vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo, anexo VII, o 8º, a tabela de valores da indenização de produtividade por cumprimento de mandado, anexo 8º, e 9º, o perfil dos cargos públicos de provimento efetivo, anexo 9º. Artigo 9º. O quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte compreende, um quadro dos cargos públicos de provimento efetivo, estruturados em grupos ocupacionais, área, especialidade e padrões, de acordo com a natureza, grau de complexidade e responsabilidade das respectivas atividades e as qualificações exigidas para o seu desempenho, relacionados no anexo 1º, com os vencimentos previstos no anexo 7º e os respectivos perfis no anexo 9º. Todos desta lei complementar. Segunda, um quadro dos cargos públicos de provimento em comissão, compreendendo atividades de direção, chefia, assessoramento, coordenação e controle superior e intermediário, classificados em códigos, segundo a natureza e grau de responsabilidade das atribuições conferidas e as respectivas quantidades, remunerações e perfis, relacionados nos anexos 2º e 3º desta lei complementar. Terceira, um quadro de funções comissionadas compreendendo atividades de direção, chefia, assessoramento, coordenação e controle superior e intermediário, classificados em códigos, segundo a natureza e grau de responsabilidade conferida, com os valores e quantitativos relacionados nos anexos 4º e as respectivas atribuições no anexo 5º desta lei complementar. E quarta, um quadro suplementar de servidores estabilizados, compreendendo os admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, beneficiados pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, com as respectivas quantidades relacionadas no anexo 10º desta lei complementar. Capítulo 2º da Investidura. Artigo 10.
A investidura nos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sempre no padrão 1 dos respectivos grupos ocupacionais, observando-se a correspondente categoria funcional, nos termos dos anexos I e 7ª desta lei complementar. Parágrafo 1º. Após investido no cargo, o servidor público, obrigatoriamente, será submetido a curso introdutório, a ser ministrado pela Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Norte, SESMAR, e supervisão do Departamento de Recursos Humanos, observando-se as categorias funcionais e níveis estabelecidos artigo 2º, I e X, da presente lei complementar. Parágrafo 2º. Fica vedada a cessão dos servidores durante o período de estágio probatório, exceto nos casos de ocupação de função de confiança ou cargo de provimento em comissão, ou com atribuições equivalentes. Capítulo 3º do aproveitamento do tempo de serviço. Artigo 11. O cômputo do tempo de serviço público prestado a outros poderes ou entidades da administração pública direta ou autarquias e fundações públicas do Estado do Rio Grande do Norte, após o estágio probatório, será feito da seguinte forma: vi. A soma do tempo de serviço de 0,5 até 0,9 anos corresponderá a um padrão, e segunda. Quando este somatório for superior a 0,9 anos corresponderá a 0,2 padrões. Parágrafo 1º. As frações de tempo de serviço serão aproveitadas, arredondando-se para 0,1 ano, quando o resíduo temporal for superior a 0,6 meses. Parágrafo 2º. A contagem de tempo disciplinada no inciso 2º do caput deste artigo fica limitada a 0,2 padrões. Parágrafo 3º. Os servidores cedidos a outros órgãos poderão aproveitar as qualificações adquiridas, desde que dentro dos requisitos deste plano e limitado a 0,1 padrão de progressão. Parágrafo 4º. Fica vedado o cômputo do tempo de serviço prestado a outros poderes ou entidades da administração pública direta ou autarquias e fundações públicas, para efeito de hierarquização, nos 0,4 padrões finais do quadro de progressão funcional. Capítulo 4 dos cargos públicos de provimento efetivo. Artigo 12. A criação dos cargos públicos de provimento efetivo dar-se-á no padrão inicial da carreira e a eles reverterão as vagas ocorridas. Parágrafo único. Os cargos públicos de provimento efetivo serão organizados em quadros permanentes e estruturados em níveis de carreira e vencimentos, conforme disposto nos anexos I e 7ª desta lei complementar. Artigo 13. O quadro dos cargos públicos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte é composto pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos e atribuições gerais, vi. Analista judiciário, auxiliar técnico e assistente em administração judiciária, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Segunda, oficial de justiça, de execução de atividades externas de cumprimento de mandados judiciais, na forma presencial e ou eletrônica estabelecida pela legislação processual civil, penal e demais leis especiais, e terceira, técnico judicial, de execução de tarefas, de nível intermediário e sob supervisão, de suporte técnico, judiciário, administrativo em geral e de apoio especializado. Artigo 14. Os cargos que integram o quadro dos cargos públicos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte classificam-se em categorias funcionais, subdivididos nas seguintes áreas: vi. Área administrativa, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades administrativas de nível superior e médio dos quais se exige dos titulares o domínio de habilidades e competências específicas, tais como administração, contabilidade, economia, ciências atuariais, dentre outras, relacionadas diretamente com os objetivos institucionais do Poder Judiciário na esfera dos recursos humanos, material e patrimônio, orçamento e finanças, contratos e licitações, transporte e segurança e demais funções complementares de apoio administrativo. Segunda, área de apoio especializado, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades específicas de nível superior e médio para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da
Profissão ou domínio de habilidades e competências especializadas, tais como saúde, arquitetura, engenharia, psicologia, comunicação social, biblioteconomia, transporte, programação visual, serviço social, pedagogia, tecnologia da informação, estatística, dentre outras, e terceira, área judiciária, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades fins de nível superior, preferencialmente em direito, e de nível médio, relacionadas diretamente com os objetivos institucionais do poder judiciário. Parágrafo 1º. É atribuição do Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, ou renomear, sem alteração de atribuições e vencimentos, os cargos que integram o quadro dos cargos públicos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, realocar o quantitativo dos cargos vagos por área e especialidade, atendidas a necessidade e a conveniência dos serviços e desde que estejam no mesmo nível e tabela remuneratória. Parágrafo 2º. Os quantitativos e os perfis dos cargos públicos de provimento efetivo que integram as categorias funcionais, objeto deste artigo, estão relacionados nos anexos 6º e 9º desta lei complementar. Capítulo V dos cargos públicos de provimento em comissão. Artigo 15. Os cargos públicos de provimento em comissão da atual estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte terão suas denominações estabelecidas em códigos de CJ 001 a CJ 009, em conformidade com o anexo 2º desta lei complementar. Parágrafo único. O provimento dos cargos públicos comissionados integrantes da estrutura da Presidência, da Corregedoria-Geral da Justiça, CGJ, da Vice-Presidência, da ESMAR, da Ouvidoria, do Tribunal Pleno e Câmaras, dos gabinetes dos desembargadores e dos juízes de direito, da Coordenadoria Estadual dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPEMEC, precede de indicação dos magistrados que dirigem as respectivas unidades. Artigo 16. É facultado ao servidor público, quando investido em cargo público de provimento em comissão, optar pelo vencimento de seu cargo público de provimento efetivo, acrescido dos valores fixados no anexo 2º desta lei complementar, que corresponde a 75% da remuneração total do cargo de provimento em comissão. Artigo 17. Os servidores investidos em cargos públicos de provimento em comissão poderão ter substitutos designados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Parágrafo 1º. O substituto poderá assumir cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo público de provimento em comissão, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício das atribuições do cargo público de provimento em comissão, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, por período igual ou superior a 10 dias, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Parágrafo 3. Nos casos de substituição em período inferior a 10 dias, os dias em substituição serão acumulados até que atinja o mínimo exigido para a solicitação da retribuição financeira. Parágrafo 4º. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, definirá os cargos públicos de provimento em comissão em que haverá previsão de substituição legal para efeito de retribuição financeira. Parágrafo 5º. Em nenhum caso o substituto perceberá por mais de uma substituição realizada simultaneamente. Artigo 18. Os cargos públicos de provimento em comissão constantes do anexo 3º desta lei complementar deverão ser preenchidos, preferencialmente, por portadores de diplomas de nível superior, devidamente reconhecidos pelos órgãos competentes, observadas as competências funcionais exigidas para o exercício do cargo. Parágrafo 1º. Os cargos públicos de provimento em comissão de assessoria direta à atividade judicante deverão ser obrigatoriamente preenchidos por portadores de diploma de nível superior em direito, reconhecido pelos órgãos competentes, observadas as competências funcionais exigidas para o exercício do cargo, nos termos do anexo 3º. Parágrafo 2º. A regra constante do parágrafo 1º deste artigo só se aplica aos novos provimentos de cargos em comissão a partir da vigência desta lei complementar, respeitada, inclusive, em relação aos cargos transformados. Artigo 19.
O percentual de cargos públicos de provimento em comissão destinados a servidores das carreiras do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte corresponderá aos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Artigo 20. O tribunal deverá preencher 3% dos seus cargos em comissão e funções de confiança com pessoas com deficiência, habilitadas, observados os demais requisitos legais a ser regulamentado por ato do órgão plenário do tribunal. Artigo 21. O servidor exclusivamente comissionado do âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte fará jus à licença para tratamento de saúde, nos seguintes termos, vi. O Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte será responsável por pagar os primeiros 15 dias de afastamento e encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias para habilitação do benefício do auxílio, doença ou segunda, no caso da licença. Ultrapassar 15 dias de afastamento, após inspeção do setor médico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, servidor exclusivamente comissionado fará jus à diferença entre o benefício do auxílio, doença e a remuneração. Parágrafo único. A licença remunerada prevista no artigo 21, inciso 2º, desta lei complementar fica limitada a um ano. Capítulo 6º das funções comissionadas. Artigo 22. As funções comissionadas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, de natureza propter laborem, terão suas denominações estabelecidas em códigos de FC 1 a FC 5, em conformidade com o anexo 4º desta lei complementar. Parágrafo 1º. A função comissionada somente poderá ser concedida a servidor público que tenha conhecimento técnico ou formação específica na área suficiente para o desempenho da respectiva atividade. Parágrafo 2º. Ato da Presidência do Tribunal distribuirá dentre os limites de vagas das respectivas funções comissionadas o quantitativo, conforme anexo 4º, para cada uma das atribuições descritas no anexo 5º desta lei complementar. Parágrafo 3º. É vedada a percepção da vantagem prevista neste artigo quando o servidor público designado já exercer algum cargo de provimento em comissão ou outra função comissionada. Capítulo 7º da renomeação e transformação de cargos públicos de provimento em comissão e das funções comissionadas. Artigo 23. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, fica autorizado a renomear e ou transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de sua competência, os cargos públicos de provimento em comissão e as funções comissionadas de seu quadro geral de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Parágrafo único. Deverão ficar registrados na respectiva resolução os valores correspondentes de cada transformação, inclusive eventual saldo residual. Título 6º. Capítulo I da Tabela de Progressão Funcional. Artigo 24. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para padrão imediatamente superior na carreira que pertença, não podendo esse deslocamento ocorrer durante o estágio probatório. Artigo 25. A tabela de progressão funcional compreende 10 padrões. Artigo 26. A progressão funcional ocorrerá da seguinte forma: progressão por tempo na carreira, para os padrões entre 0,2 e a 10, tendo como requisito 0,5 anos de permanência em efetivo exercício no padrão em que se encontra, ocorrerá por meio da movimentação vertical do servidor de um padrão para outro imediatamente superior ao que se encontrar, ou segunda, progressão por tempo combinado com merecimento na carreira, para os padrões de 0,2 e 10, tendo como requisito 0,3 anos de permanência em efetivo exercício no padrão em que se encontra, ocorrerá por meio da movimentação vertical do servidor de um padrão para outro imediatamente superior ao que se encontrar desde que atendendo cumulativamente os seguintes requisitos: em avaliação de desempenho, com base no mapeamento de competências e com pontuação mínima de 70%, levando em consideração a função e as tarefas específicas do servidor, a participação em curso, CS-UIT. Aperfeiçoamento profissional cuja carga horária total resulte em 24 horas por ano e 72 horas no somatório dos 3 anos, não sendo cumulativo o excedente das 24 horas anuais para servir a outro período. Parágrafo 1º.
Os cursos poderão ser oferecidos pela SMAR ou CNJ, sendo obrigatório o aproveitamento mínimo de 70% e frequência de 75%, não sendo aproveitados cursos que contenham apenas carga horária. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo os cursos oferecidos à distância. Artigo 27. O servidor não poderá ter progressão funcional durante os seguintes períodos: vi. Estágio probatório, segunda, licença para tratar de interesses particulares, terceira, licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, quarta, punido com pena disciplinar de advertência e de suspensão, observado o previsto no artigo 142 da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994, IV, afastamento ou licença cujo tempo não seja contado como de efetivo exercício. Artigo 28. Não será considerado como de efetivo exercício no cargo, para efeito de progressão funcional, o tempo relativo a vi. Estágio probatório, vi. Faltas injustificadas, segunda, gozo de licença para tratamento de interesses particulares, terceira, gozo de licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, quarta nos períodos previstos no artigo 142 da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994, nos casos de aplicação de penalidade de advertência e suspensão, v. prisão decorrente de decisão judicial, ou sexta, indisponibilidade, ou sétima, licença para exercício de atividade política, observando-se o disposto nos arts. 100 e 116, sétima, c, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 1994, e oitava, outros afastamentos e licenças definidos em lei como de não efetivo exercício. Capítulo 2º da Avaliação de Desempenho Funcional. Artigo 29. O sistema de avaliação de desempenho funcional objetiva a aferição da produtividade dos servidores de provimento efetivo do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, bem como a eficiência e a efetividade de seu desempenho no exercício de suas atribuições, possibilitando a implementação de ações voltadas ao desenvolvimento do servidor e da unidade judiciária ou administrativa, a qualidade do serviço e alcance de objetivos e metas individuais e coletivas do Poder Judiciário. Parágrafo 1º. A operacionalização do sistema de avaliação de desempenho funcional será estabelecida por meio de resolução específica, que fixará as regras próprias de atuação. Parágrafo 2º. Fica assegurada a participação de representante do sindicato da categoria na Comissão de Avaliação de Desempenho. Título 7º. Capítulo único da gratificação, da indenização de produtividade por cumprimento de mandado e dos adicionais. Artigo 30. A gratificação de atividade externa, SGAI, assegurada aos servidores ocupantes do cargo de oficial de justiça, corresponde a 15% do vencimento básico do respectivo padrão em que estiver situado na carreira, excluídos adicionais, gratificações e demais vantagens de natureza pessoal. Parágrafo 1º. A GAI é devida em caráter permanente, integrando a remuneração nos meses de férias e das licenças previstas em lei como remuneradas, sendo computada para fins de cálculos dos proventos de aposentadoria e disponibilidade, devendo sobre ela incidir contribuição previdenciária. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da vantagem prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Artigo 31. Fica assegurada aos servidores ocupantes do cargo público de provimento efetivo de oficial de justiça, em efetivo exercício, a indenização de produtividade por cumprimento de mandado e IPCM, proporcional ao número de mandados cumpridos no ano anterior, consoante os valores constantes do anexo 8º desta lei complementar. Parágrafo 1º. É vedada a percepção da indenização prevista no caput deste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo público de provimento em comissão ou em situação que o afaste das atividades específicas do seu cargo. Parágrafo 2º. A IPCM não será devida quando o servidor, por qualquer motivo, estiver afastado das atribuições. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário,
poderá atualizar a tabela de valores constantes do anexo 8º desta lei complementar, e regulamentará os critérios de classificação para o enquadramento dos mandados cumpridos para fins de percepção da indenização prevista no caput deste artigo, que poderá ser estendida a servidores cedidos de outros órgãos formalmente designados para o exercício de atribuições equivalentes. Parágrafo 4º. Até que o Tribunal de Justiça regulamente a IPCM prevista no caput deste artigo, o pagamento ficará limitado ao menor valor previsto no anexo 8º desta lei complementar. Artigo 32. Fica instituído o adicional por titulação 7, o destinado aos servidores da carreira de nível superior integrantes do quadro dos cargos públicos de provimento efetivo detentores de títulos, diplomas ou certificados de conclusão em pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, reconhecidos pelo Ministério da Educação, SMEC, e compatíveis com as atividades e áreas do conhecimento de interesse do Poder Judiciário, definidas pelo órgão plenário do Tribunal, observados os seguintes percentuais, li. Menos 12,5%, 12,5% aos detentores de título de doutor ou segunda, 10%, 10% aos detentores de título de mestre, e terceira menos 7,5%, 7,5% aos detentores de especialização com duração total mínima de 360 horas. Parágrafo 1º. A base de cálculo para o ET será o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor estiver situado na carreira, excluídos adicionais, gratificações e demais vantagens de natureza pessoal, sofrendo variações na medida em que ocorram progressões funcionais. Parágrafo 2º. Caso haja ou tenha havido à época afastamento remunerado para estudo referente à titulação apresentada, o percentual aplicado será reduzido à metade pelo triplo do período que durou o afastamento remunerado, sendo o prazo contado a partir da publicação desta lei complementar e automaticamente estabelecida a integralidade após cumprido o período de redução. Parágrafo 3º. Farão jus ao percentual de doutor, mestre e especialização com duração total mínima de 360 horas, os servidores com cursos não aproveitados anteriormente para progressão funcional, somente quando forem devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, SMEC. Parágrafo 4º. O ET não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Parágrafo 5º. É permitida para os servidores de nível superior a utilização de uma segunda graduação, além da que constituir requisito para ingresso no seu respectivo cargo, desde que nos cursos relacionados às atividades desenvolvidas pelo servidor no Tribunal de Justiça, incidindo, neste caso, o percentual de 2,5% de 2,5%. Parágrafo 6º. Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos e a terceira do caput. Parágrafo 5º. Deste artigo. Parágrafo 7º. O ET deverá ser requerido ao presidente do Tribunal de Justiça, passando a ser devido a partir do dia da efetiva apresentação do pedido. Parágrafo 8º. O integrante de nível superior das carreiras dos servidores do Poder Judiciário cedido com fundamento no artigo 106, caput, e segunda, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 1994, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo. Parágrafo 9º. Cessando o motivo constante no parágrafo 8º. Deste artigo, o restabelecimento do ET será automático, contando-se a partir da data do retorno aos serviços no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, sem direito a verbas retroativas ao período que esteve em outro poder, órgão ou entidade. Artigo 33. O adicional por tempo de serviço, já ATS, é devido à razão de 5% por cada 0,5 anos de serviço público, incidindo sobre o vencimento básico do servidor, observado o disposto no artigo 117. Parágrafo 3º, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 1994. Parágrafo 1. O servidor faz jus ao quinquênio a partir do mês em que completar 0,5 anos de serviço público. Parágrafo 2. Somente o tempo de serviço público na administração pública direta, autárquica e fundacional servirá para aproveitamento no cômputo do quinquênio. Título 8º.
Capítulo I da uniformização de nomenclatura, da renomeação e da transformação de cargos públicos de provimento efetivo. Artigo 34. Os cargos atualmente providos de técnico em assistência judiciária, área assistencial, assistente social, Código PJNS 352, e técnico em apoio social, área assistencial, Código PJNS 351, ambos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de analista judiciário, área apoio especializado serviço social, Código PJNSE 316. Artigo 35. Os cargos atualmente providos de técnico judiciário, área judiciária direito, Código PJNS 373, de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de analista judiciário, área judiciária direito, Código PJNS J 319. Parágrafo único. Ficam renomeados 179 cargos de técnico judiciário, área judiciária direito, Código PJNS 373, de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte atualmente vagos, em 179 cargos de analista judiciário, área judiciária direito, Código PJ-NS J 319. Artigo 36. Ficam renomeados 23 cargos de técnico em assistência judiciária, área assistencial, especialidades arquitetura, engenharia, em jornalismo, enfermagem, medicina, odontologia, Código PJNS 352, todos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte atualmente vagos em VI 02 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado arquitetura e urbanismo, Código PJ-NS, e 304, o segunda. 07 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado engenharia, Código PJ-NS, e 309, terceira. 02 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado comunicação social, Código PJ-NS, e 307, quarta. 03 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado enfermagem, Código PJ-NS, e 308, UV 06 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado medicina, Código PJ-NS, e 312, e sexta. 03 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado odontologia, Código PJ-NS, e 313. Artigo 37. Os cargos atualmente providos de assistente em informática judiciária, área administrativa, Código PJNM 221, de nível médio e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de técnico judicial, área apoio especializado informática, Código PJ-NM, e 202. Artigo 38. Os cargos atualmente providos de assistente em saúde judiciária, área assistencial, Código PJNM 251, de nível médio e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de técnico judicial, área apoio especializado saúde, Código PJNM, e 203. Artigo 39. Ficam transformados 04 cargos de auxiliar técnico, área judiciária, Código PJNS 374, UI 22 cargos de analista judiciário, área administrativa, Código PJNS 321, todos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte atualmente vagos em VI 10 cargos de analista judiciário, área administrativa, administração, Código PJ-NS, A 302, segunda, 04 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado arquivologia, Código PJ-NS, e 305, terceira, 04 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado biblioteconomia, Código PJ-NS, e 306, quarta, 06 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado estatística,
Código PJ-NS, I, 310, IV, 02, Cargos de Analista Judiciário Área de Apoio Especializado História Museologia, Código PJ-NS, I, 311. Artigo 40. Ficam transformados 41 cargos de assistente em informática judiciária área administrativa, Código PJNM 221, I 03, cargos de assistente em saúde judiciária área assistencial, Código PJNM 251, ambos de nível médio, de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em VI 04, cargos públicos de provimento efetivo de nível médio de técnico judicial área administrativa. Polícia Judicial, PJ, NM, A 201, UI 2ª, 40, cargos públicos de provimento efetivo de nível médio de técnico judicial área judiciária, Código PJ-NMJ 204. Artigo 41. Ficam transformados 19, cargos de agente de segurança judiciária área suporte administrativo, Código PJNB 111, 06, cargos de auxiliar administrativo judiciário área suporte administrativo, Código PJNB 112, 09, cargos de auxiliar de manutenção judiciário área serviço auxiliar, Código PJNB 121, I 03, cargos de auxiliar serviços judiciários área serviço auxiliar, Código PJNB 122, todos de nível básico, de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em 18, cargos públicos de provimento efetivo de nível médio de técnico judicial área administrativa Polícia Judicial, PJ, NM, A 201, conforme disposto no anexo 1º desta lei complementar. Artigo 42. Ficam mantidas as nomenclaturas e atribuições dos cargos atualmente providos e vagos de analista judiciário área administrativa, Código PJNS 321, oficial de justiça área judiciária, Código PJNS 372, auxiliar técnico área judiciária, Código PJNS 374, e de assistente em administração judiciária área judiciária, Código PJNS 375, todos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com alterações nos respectivos códigos conforme quadro dos cargos públicos de provimento efetivo com grupo ocupacional, anexo 1º desta lei complementar. Artigo 43. Os atuais ocupantes dos cargos de agente de segurança judiciária, Código PJNB 111, e de auxiliar de serviços judiciários, Código PJNB 122, ambos de nível básico e de provimento efetivo, passam a integrar carreira em extinção no quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, conforme tabelas dos anexos I e VI, mantidos nos padrões atuais para efeito da migração para a nova tabela de vencimentos básicos de cargos públicos de provimento efetivo, anexo 7º. Artigo 44. Os cargos públicos de provimento efetivo de nível superior mantidos, renomeados e transformados, de nível médio renomeados e transformados e os de nível básico em extinção, passam a compor o quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte conforme anexo 1º, com as atribuições e os requisitos de investidura previstos no anexo 9º desta lei complementar. Capítulo 2º da Criação e Transformação de Cargos Públicos de Provimento em Comissão e de Funções Comissionadas. Artigo 45. Ficam criados e integrados ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, BI, 03, cargos públicos de provimento em comissão de assessor judiciário, CJ 002, sendo 02, cargos vinculados à vice-presidência 01, cargo vinculado à ESMAR, segunda, 02, cargos públicos de provimento em comissão de coordenador, CJ 003, vinculados à presidência, terceira, 01, cargo público de provimento em comissão de chefe de gabinete da vice presidência, CJ 003, vinculado à vice-presidência, quarta, 01, cargo público de provimento em comissão de oficial de gabinete, CJ 004, vinculado à vice-presidência, V, 01, cargo público de provimento em comissão de chefe de gabinete de secretaria, CJ 004,
vinculado à Secretaria de Controle Interno, sexta, 03, cargos públicos de provimento em Comissão de Assistente de Gabinete, CJ 005, sendo 01, o cargo vinculado à Corregedoria Geral de Justiça, 01, o cargo vinculado à Vice-Presidência 01, o cargo vinculado à Revista do Poder Judiciário, Repujur, ou sétima, 02, cargos públicos de provimento em Comissão de Chefe de Seção, CJ 005, 01, ou vinculado à Corregedoria Geral de Justiça 01, ou vinculado à Contadoria Judicial, oitava, 01, cargo público de provimento em Comissão de Chefe de Setor, CJ 006, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça, ou nona, 05, cargos públicos de provimento em Comissão de Auxiliar Judiciário, CJ 006, vinculados ao Tribunal Pleno e Câmaras, IX, 01, o cargo público de provimento em Comissão de Chefe de Subseção, CJ 007, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 46. Ficam criados e integrados ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte 90, cargos de chefe de Secretaria Unificada, código CJ 006, vinculados 01, o cargo para a Secretaria Unificada das Turmas Recursais, 01, o cargo para cada Secretaria Unificada das Unidades do Primeiro Grau, 01, o cargo para cada vara estadual ou regional, 01, o cargo para cada vara especializada e 01, o cargo para cada vara única de comarca de entrância inicial, com provimento por meio de nomeação do presidente do Tribunal de Justiça mediante livre indicação do respectivo magistrado dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida excepcionalmente a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, cujas remunerações e atribuições básicas se encontram definidos nos anexos 2º e 3º desta lei complementar. Parágrafo 1º. Fica transformado 01, o de cargo de chefe de gerência, código PJ 006, para 01, o de cargo de chefe de secretaria de unificada, código CJ 006, vinculado à primeira vara regional estadual de execução penal, indicado e nomeado na forma do caput. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no caput deste artigo são consideradas como varas especializadas as seguintes unidades judiciárias: 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 16ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, Vara de Execuções Penais da Comarca de Mossoró, Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Mossoró, Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró, Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Parnamirim, Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca de Parnamirim, Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, poderá alterar a classificação das unidades judiciárias referidas no parágrafo 2º deste artigo como varas especializadas. Artigo 47. Ficam transformados 133 cargos de chefe de secretaria, código PJ 007, e em 133 cargos de chefe de unidade, código CJ 007, vinculados às secretarias unificadas de primeiro grau, com provimento por meio de nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo magistrado coordenador da Secretaria Unificada dentre os servidores públicos efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com vencimentos e atribuições definidos, respectivamente, nos anexos 2º e 3º desta lei complementar. Artigo 48. Ficam transformados 16 cargos de chefe de secretaria, código PJ 007, atualmente vinculados a secretarias de comarcas de entrância inicial, em 16 cargos de chefe de secretaria de Sejus, código CJ 007, vinculados cada um às comarcas de Açu, Apodi, Areia Branca, Canguaretama, Ceará de Mirim, Currais Novos, Extremóis, Goianinha, João Câmara, Macaíba, Macau, Nísia Floresta, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, com provimento por meio de
Nomeação do presidente do tribunal mediante livre indicação do presidente do NUPEMEC dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida excepcionalmente a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, cujos vencimentos e atribuições se encontram definidos nos anexos 2º e 3º desta lei complementar. Parágrafo único. Ficam transformados 06.6 cargos de chefe de secretaria, Código PJ 007, e em 06.6 cargos de chefe de secretaria de Sejus, Código CJ 007, sendo 01.1 cargo vinculado ao Sejus 2. Grau, 01.1 cargo vinculado ao Sejus Central da Comarca de Natal, 01.1 cargo vinculado ao Sejus Zona Norte da Comarca de Natal, 01.1 cargo vinculado ao Sejus da Comarca de Parnamirim, 01.1 cargo vinculado ao Sejus da Comarca de Mossoró e 01.1 cargo vinculado ao Sejus da Comarca de Caicó, todos indicados e nomeados na forma do caput. Artigo 49. Ficam transformados 19 cargos de chefe de secretaria, Código PJ 007, atualmente vinculados a secretarias de comarcas de entrância inicial, em 15 cargos de auxiliar judiciário, Código CJ 006, vinculados 01 cargo para cada gabinete de desembargador. Artigo 50. Ficam transformados 54 cargos de chefe de secretaria, Código PJ 007, e em 54 cargos de assessor de gabinete de juiz, Código CJ 007, vinculados a gabinete de juiz titular de unidade judiciária de primeiro grau. Artigo 51. Ficam transformados 06 cargos de chefe de secretaria, Código PJ 007, e em 06 cargos de chefe de unidade, Código CJ 007, vinculados 03 cargos junto à direção do Foro da Comarca de Natal, 01 cargo junto à Central de Flagrantes da Comarca de Natal, 01 cargo junto à direção do Foro da Comarca de Mossoró e 01 cargo junto à direção do Foro da Comarca de Parnamirim. Artigo 52. Ficam transformados 57 cargo de assessor de juizado especial, Código PJ 007, e em 57 cargos de assessor de gabinete de juiz, Código CJ 007, atualmente vinculados aos gabinetes dos juízes titulares dos juizados especiais e juízes titulares das turmas recusais, providos por nomeação do presidente do Tribunal de Justiça mediante livre indicação do respectivo magistrado, cujos vencimentos e atribuições se encontram definidos nos anexos 2º e 3º desta lei. Complementar. Parágrafo único. Os atuais 57 ocupantes dos cargos de assessor de juizado especial ora transformados poderão permanecer em seus cargos mesmo que não preencham os requisitos de escolaridade específica do cargo assessor de gabinete de juiz. Artigo 53. Os cargos de provimento em comissão ora criados e transformados passam a compor o quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com os quantitativos, as denominações, as atribuições e os requisitos de investidura previstos no anexo 3º desta lei complementar. Artigo 54. Ficam criadas e integradas ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte as funções comissionadas codificadas e quantificadas no anexo 4º desta lei complementar. Título 9 das disposições transitórias e finais. Artigo 55. Aos servidores ativos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte é assegurada a migração para o mesmo padrão correspondente na nova tabela de vencimento básico constante no anexo 7º desta lei complementar. Parágrafo único. Nos valores da tabela de vencimentos básicos de que trata o caput deste artigo já estão absorvidos o anterior vencimento básico do cargo efetivo e o valor nominal da gratificação de técnico de nível superior, GTNS, reconhecida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte por decisão judicial e congelada pela Lei Complementar Estadual nº 537, de 21 de julho de 2015, assim como já contempla a recomposição anual dos vencimentos referente ao exercício 2022, de que trata a Lei Complementar Estadual nº
634, de 20 de junho de 2018. Artigo 56. Ao servidor que, em decorrência da aplicação desta lei complementar, sofrer redução da remuneração mensal, fica assegurada a percepção da diferença como vantagem pessoal. Artigo 57. O disposto na presente lei complementar se aplica, no que couber, aos servidores inativos e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 58. O artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 643, de 21 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Cada gabinete de juiz de direito titular de juizado especial contará, em sua estrutura, com 01 e assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e 01 e assessor de gabinete de juiz, código CJ 007, cargos de provimento em comissão, nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, e 01 uma função comissionada, CFC 2, o ponto. Artigo 59. O. Parágrafo 5º. Do artigo 45 da Lei Complementar Estadual nº 643, de 21 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45-I. Parágrafo 5º. Cada gabinete de juiz titular de turma recursal contará, em sua estrutura, com 01 e assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e 02 e assessores de gabinete de juiz, código CJ 007, cargos de provimento em comissão, nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, e 01 uma função comissionada, CFC 2, o ponto. Artigo 60. Os. Parágrafo. Parágrafo 7º, 8º, 9º, 10 e 11 do artigo 100 da Lei Complementar Estadual nº 643, de 21 de dezembro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 100-I. Parágrafo 7º. Em cada secretaria unificada, secretaria estadual ou regional, secretaria de vara especializada, secretaria de vara única de comarca de entrância inicial e na secretaria unificada das turmas recursais, haverá 01 de chefe de secretaria unificada, código CJ 006, cargo público de provimento em comissão, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida excepcionalmente a indicação de profissional fora do quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Parágrafo 8º. Cada gabinete de juiz de direito titular de unidades judiciárias da Justiça Comum contará, em sua estrutura, com 01 e assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e 01 e assessor de gabinete de juiz, código CJ 007, cargos de provimento em comissão, nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do juiz de direito, e, nas unidades judiciárias de entrância final e intermediária, 01 uma função comissionada, CFC 2. Parágrafo 9º. Cada juiz de direito auxiliar terá 01 e assistente de gabinete de juiz, CJ 006, cargo de provimento em comissão, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do juiz de direito. Parágrafo 10. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos, SEJUS, e o da Comarca de Natal haverá 03, cargos de chefe de Secretaria de SEJUS, código CJ 007, sendo 01 o cargo vinculado ao SEJUS 1. Grau Central, 01 o cargo vinculado ao SEJUS 1. Grau Zona Norte, 01 o cargo vinculado ao SEJUS 2. Grau, e nos demais CEJUSCS das comarcas de Mossoró, Caicó, Açu, Apodi, Areia Branca, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha, Extremóis, João Câmara, Macaíba, Macau, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parnamirim,
Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante haverá 01 o cargo de chefe de Secretaria de Sejus, todos cargos de provimento em comissão, código CJ 007, providos por nomeação do Presidente do Tribunal de Justiça mediante livre indicação do Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no PEMEC, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida excepcionalmente a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Parágrafo 11. O quantitativo dos cargos em comissão de assessor de gabinete de juiz, CJ 007, vinculados a cada unidade judiciária poderá ser redefinido por ato da presidência do tribunal para quem ou além do especificado nesta lei desde que o número de casos novos distribuídos, a abrangência e ou complexidade da competência da unidade judiciária fundamente tal necessidade, podendo ser vinculado a outras unidades judiciárias de primeiro grau, Centros Judiciários de Solução de Conflitos, CEJUSCS, e ou ao Grupo Estadual de Apoio às Metas Nacionais do CNJ, desde que seja mantido o quantitativo total dos referidos cargos. Artigo 61. As funções comissionadas constantes no anexo 4º desta lei complementar e os cargos de provimento em comissão dispostos nos artigos 46, 47, 48, 49, 50 e 51 desta lei complementar serão providos e transformados gradualmente considerando o cronograma de implantação das Secretarias Unificadas e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, CEJUSCS, e a ser definido por ato da Presidência do Tribunal, e ainda de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, respeitados os limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 62. A tabela constante no anexo 7º, que trata dos vencimentos básicos dos cargos de provimento efetivo e o quadro de remuneração dos cargos de provimento em comissão, anexo 2º, todos integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, já contempla a recomposição anual dos vencimentos referente ao exercício 2022, de que trata a Lei Complementar Estadual nº 634, de 20 de junho de 2018. Artigo 63. No quantitativo de cargos dos anexos 2º e 6º desta lei complementar já estão computados os cargos criados e transformados pela Lei Complementar Estadual nº 709, de 27 de maio de 2022, e pela Lei Complementar Estadual nº 712, de 15 de junho de 2022, com alterações nos respectivos códigos conforme quadro dos cargos públicos de provimento efetivo com grupo ocupacional, anexo 1º desta lei complementar. Artigo 64. As despesas resultantes da execução desta lei complementar correrão à conta das dotações consignadas ao Poder Judiciário no Orçamento Geral do Estado. Parágrafo único. A efetiva implementação de qualquer dispositivo decorrente desta lei complementar que acarrete aumento de despesa ou de gastos, inclusive os decorrentes da migração, da nomeação dos novos cargos de provimento em comissão, designação das funções comissionadas criadas e das verbas de caráter indenizatório, fica condicionada à existência de dotação orçamentária própria, suficiente para fazer face ao incremento das despesas e gastos previstos em suas disposições, obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 65. Aplicam-se subsidiariamente aos servidores do Poder Judiciário as disposições da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado e das autarquias e fundações públicas, no que não contrariar com as disposições da presente lei. Artigo 66. Ficam revogadas a Lei Complementar Estadual nº 242, de 10 de julho de 2002 e a Lei Estadual nº 9.749, de 16 de julho de 2013. Artigo 67. Esta lei complementar entra em vigor em 30 de junho do corrente ano. Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, RN,
21 de junho de 2022, do 101º. Da Independência e 134º. Da República.